Em um mundo com cada vez mais impostos, fiscos cada vez mais invasivos e quebrando paradigmas cada vez maiores de taxar coisas que eles não deveriam taxar, tipo lucro não realizável, impostos sobre ativos que você não vendeu ainda, mas que subiram de valor como se você tivesse vendido e realizado esse lucro. No mundo como esse, é possível você conseguir viver sem pagar impostos de maneira legal? O que você tem que fazer? Tem alguma maneira de você não pagar impostos, pagar menos impostos, viver legalmente sem essa maldição que são os governos totalitários, ditas democracias do mundo ocidental, cobram cada vez mais impostos e nos fazem cada vez mais escravos de um sistema para sustentar essa cultura woke e progressista? Esses aqui serão meus devaneios, opiniões e possíveis estratégias para você conseguir pagar menos impostos de maneira legal. Pois bem, pessoal, muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jorge Gonzaga. Se você gosta de conteúdo sobre finanças, estratégias tributárias, economia, escola chega de economia, viagens, estratégias de internacionalização de patrimônio, se você é um brasileiro que mora no exterior assim como eu e quer entender sobre suas obrigações fiscais no Brasil para não precisar pagar imposto, não cometer nenhum erro com a Receita Federal Brasileira, mesmo morando no exterior, esse canal aqui é para você, porque esse é o tipo de conteúdo e tema que eu gosto de conversar por aqui. Pois bem, eu iniciei o vídeo falando sobre essa questão tributária. A gente está vendo hoje que muitos países da cultura ocidental, Europa mesmo, onde eu moro, é um inferno fiscal e estão cada vez invadindo mais e cobrando mais impostos de nós, pobres, coitados, trabalhadores, né? Então, uma empresa, ela paga imposto corporativo pelo rendimento que ela tem, aí o salário que você recebe, você paga imposto de renda sobre esse salário. Quando você vai comprar alguma coisa do que sobrou, você tem que pagar imposto sobre o valor agregado, ISS sobre o produto que você está comprando. Se você comprar talvez uma casa ou um carro, você tem que pagar o imposto pela posse da casa que já é sua. E quando você morre ou transfere esse bem para alguém, você tem que pagar mais um imposto sobre doação, sobre transferência. Então, na verdade, isso é tetra tributado. Então, é um dinheiro que já foi corrompido lá na empresa, ela te paga um salário, aí tem imposto de renda, depois você paga imposto sobre a compra, imposto sobre a posse, imposto sobre a herança. E eu tenho a opinião que basicamente a gente vive uma fraude, que a gente é escravo do sistema. E só o simples fato de a gente precisar declarar imposto de renda é a prova de que nós vivemos para eles e não eles para a gente, porque o governo pode gastar o meu dinheiro de maneira secreta, mas eu não posso gastar o meu dinheiro, eu não posso gastar um centavo do meu próprio dinheiro sem que ele saiba que eu gastei ou que eu tenho esse dinheiro. É uma invasão de privacidade completa. E aqui na Áustria, por exemplo, existe imposto sobre ETF acumulativo que você não realizou. Você tem que pagar imposto sobre o dividendo que você não recebeu ainda. Eu vi agora que a Dinamarca foi o primeiro país agora inédito, essa semana, criou um imposto sobre ganho não realizável de criptomoeda. Ou seja, você tem uma criptomoeda, ela subiu de valor, você não vendeu ainda, mas você tem que pagar imposto sobre um lucro que você não teve. Tem muitos europeus indo para países mais amigáveis fiscalmente, só que os países da Europa, para evitar que as pessoas fujam, ou pelo menos para punir essas pessoas com relação a esse movimento, elas aplicam um negócio chamado exit tax. A Inglaterra tem isso, alguns outros países têm isso, que é o seguinte: já que você está indo embora daqui, fiscalmente falando, ela considera que então, no momento da sua ida, ela considera que os seus ativos estão sendo vendidos, então você tem que pagar um ganho de capital, um imposto sobre um lucro não realizável, porque ele considera que no momento da sua saída fiscal está ocorrendo uma venda. What? Só que a minha opinião é que para cada inferno fiscal como esse, haverá um paraíso fiscal. Que, na verdade, paraísos fiscais só existem porque infernos fiscais existem. E geralmente serão países pequenos, pacatos, irrelevantes e que a única forma que eles têm de atrair de riqueza, e eles fazem isso, é dando benefícios fiscais a quem quer colocar o seu dinheiro, o seu patrimônio, a sua riqueza, o seu conhecimento por lá. E uma coisa que eu falo sempre é que governos que tratam cidadãos como clientes atraem pessoas de valor. E governos que tratam cidadãos como escravos repelem os produtores. E aí, o tema do vídeo é meio que sobre isso. Quais são os lugares que você pode ir, porque o governo desse lugar trata você como cliente e atrai pessoas como você, pessoas de valor. E existem vários lugares no mundo para isso, e um dos conceitos mais importantes para você entender sobre isso é a questão do imposto territorial, o Territorial Tax. Basicamente, países que aplicam Territorial Tax são países que eles aplicam imposto de renda para qualquer rendimento que você tenha da fronteira para dentro, mas não da fronteira para fora. Ou seja, em termos práticos, se você
você tem algum tipo de rendimento do exterior e você mora ou é residente fiscal nesse país, esse país não vai tributar a sua renda, porque essa renda vem do exterior, ou seja, você paga 0% de imposto de renda sobre qualquer rendimento do exterior. Então vamos supor que você é um investidor e você investe na Bolsa Americana e você vive dos seus investimentos acumulados ao longo da vida. Ou você é um cara que investiu em mercado imobiliário de algum país qualquer aí, você tem Airbnbs em lugares turísticos, sei lá, na Ásia, e você tem 10 Airbnbs, e isso te gera rendimento suficiente para você viver sua vida. Você pode morar num país que aplica imposto territorial, e como sua renda vem de fora desse país, esse país não te cobrará imposto. Mas que países são esses? Cada um, eu vou te falar alguns aqui, mas cada um terão regras diferentes e estilos de vida diferentes. Então tem que ver o que fará sentido para você. Mas um dos melhores países para isso é o nosso vizinho Paraguai. É um dos países mais simples de você tirar a residência fiscal, um dos países mais baratos. O Paraguai não faz parte do CRS, que é o Common Reporting Standard, que é basicamente a troca de informações financeiras e fiscais entre países sobre cidadãos. Um outro país muito bom para isso é o Uruguai. E o Uruguai, inclusive, é um país belíssimo, um país muito pacato, muito bom para viver. Ele é um país que aplica imposto territorial. Não é à toa que tem muita gente do Brasil, gente com grana que está se mudando para lá. O presidente do Nubank, apesar de trabalhar para São Paulo, ele mora no Uruguai e aí ele fica indo e voltando. Só que ele monta uma estratégia para que ele não perca o domicílio fiscal no Uruguai e não ganhe o domicílio fiscal no Brasil. Ou seja, ele não deixa caracterizar-se que ele tem permanente no Brasil, ele tem que ficar indo e voltando, não pode passar mais do que 6 meses no Brasil, etc. Então tem mais do que, na verdade, 183 dias no Brasil. Outros países que aplicam imposto territorial, que eu me lembro, são Hong Kong, Geórgia, Singapura. Tem outros países menores que aplicam imposto territorial. E esses lugares são muito bons para atrair produtores. Tem outros países muito bons para atrair produtores que são bons lugares para morar também. Não necessariamente aplicam imposto territorial, mas eles têm taxa de imposto bem baixa, tipo Chipre. Eu já atendi uma cliente que ela tem empresa e o marido dela é da Irlanda, ela é brasileira, e eles foram morar no Chipre justamente porque o Chipre cobra pouquíssimo imposto. E o Chipre é uma ilha muito bonita, bem paradisíaca, faz sempre calor, tem clima bom, então é um bom lugar para você morar. E eu moro na Áustria, muitos alemães ou austríacos abrem empresa no Chipre, preferem mudar para lá. Muita gente tem ido para Dubai também. Dubai que eu digo, na verdade, tem ido para os Emirados Árabes, né? Dubai ou Abu Dhabi, para pagar menos imposto. O imposto nos Emirados Árabes é muito baixo. Se não for 0%, é próximo de 0%. Então por isso que muitas pessoas estão indo para esses lugares. Só que a questão é que talvez isso requer que você faça mudança, mas por exemplo no Paraguai você consegue ter residência fiscal no Paraguai sem necessariamente morar lá. Você tem que ir lá uma vez para fazer residência fiscal e você consegue fazer em 60 dias, 120 dias, depende do processo, mas você consegue manter o domicílio fiscal no Paraguai sem morar no Paraguai. A questão é que também não vai fazer sentido porque se você mora em outro lugar, você vai acabar adquirindo residência fiscal nesse outro lugar e aí o Paraguai não vai te taxar com nada, mas esse outro lugar vai te taxar, a não ser que você seja viajante permanente, que é o caso de nômades digitais, por exemplo, que eles vivem viajando constantemente e eles não têm domicílio fiscal em lugar nenhum. Só que aí haverão países que entendem que se você for cidadão naquele lugar e você não tem domicílio fiscal em lugar nenhum, você vai acabar sendo cidadão residente fiscal daquele país. Se não me engano é o caso de Austrália, Canadá, por exemplo. Ou tem países que só o fato de você ser cidadão já torna você residente fiscal daquele lugar. E esse caso é extremamente raro. Então só que eu conheço só os Estados Unidos e a Eritreia na África que tem esse tipo de estrutura de configuração, né, de lei. A questão é que se você não quiser se mudar para esse país, você quiser continuar morando onde você mora, talvez você tenha que viver com o inferno fiscal que é onde você mora. Só que tem algumas maneiras, por exemplo, de você não precisar pagar esse imposto. Vou falar uma situação pessoal minha, uma solução. Eu tenho meu emprego e eu tenho meu side hustle, que é isso aqui da internet, o digital, meu Instagram, produção de conteúdo, venda de curso, de consultoria. Essa parte do meu side hustle, como é digital e eu não é vinculado à Áustria, não tenho escritório, empresa aqui, nada, eu decidi abrir uma empresa em outro país, porque esse país aceitou que o meu negócio como autônomo, por ser totalmente digital e não vinculado ao país onde eu estou, esse país aceitou que o meu negócio pudesse ser um estabelecimento permanente lá, com endereço lá. Então eu abri um negócio na Estônia. E a Estônia me cobra 0% de imposto corporativo sobre qualquer rendimento que eu tenha. Enquanto meus rendimentos ficarem dentro da empresa da Estônia, e eu pretendo investir no nome da empresa, até por a questão de separar meus bens privados dos meus bens pessoais. Isso tem a ver com estratégia de proteção patrimonial, enfim, outras coisas que eu já até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar passando aqui, sobre você não deixar coisas no seu CPF. Se você deixa o seu patrimônio, que seu
gerasse esse dinheiro como cidadão na Áustria, eu pagaria altos impostos por isso, por cento de imposto sobre o lucro. Só que eu gerando como uma empresa na Estônia, eu pago 0% de imposto. É um bom incentivo. A questão é que se a empresa me paga algum salário, a Áustria vai querer tributar esse salário do exterior. Uma boa estratégia, dependendo do tipo de negócio que você tenha. Eu até pretendo fazer mais vídeos sobre isso, sobre como abrir empresa na Estônia, como foi o processo, se é caro ou barato. Se você tem curiosidade, comenta aqui embaixo e aí eu, a depender da demanda que existe para esse vídeo, eu decido fazer um vídeo sobre isso. Mas você pode, por exemplo, decidir acumular esse dinheiro pagando 0% de imposto em algum país que você possa abrir empresa, por exemplo, a Estônia. E no momento que você quiser retirar esse dinheiro, que ele for um dinheiro significativo, você pode mudar para um país que aplica imposto territorial. Você pode mudar, por exemplo, para Singapura, para o Paraguai, para o Uruguai, e você saca esse dinheiro na condição de residente fiscal desses países e não mais na condição de residente fiscal de um país, por exemplo, Brasil, Europa ou Estados Unidos, que cobra imposto sobre isso. E aí você vai pagar 0% de imposto corporativo e vai pagar 0% de imposto sobre o salário que essa empresa te pagar. Só que você tem que montar a estrutura. Então, existe uma complexidade e existem jeitos. Só que eu entendo que isso também é um imperativo moral, é uma questão de orgulho. Eu trabalho muito, me esforço muito, estudo muito e eu vejo muita gente aqui na Áustria, na Europa, que vive às custas do governo. Na verdade, vive às minhas custas. Então eu vejo muitas pessoas na rua que não fazem nada, que fazem estardalhaço e tal, e eu sinto que eu estou pagando para essas pessoas. Eu sinto que tem pessoas aqui que não cuidam da saúde como deveriam cuidar, e vão parar no hospital e vão gerar altos custos ao hospital às minhas custas, sendo que eu acordo cedo, mesmo tendo jornada de trabalho dupla com empresa e com emprego, preciso fazer esporte, ir para academia, me alimentar melhor, gastar tempo cozinhando para não comer porcaria na rua. Então eu não vejo que é um sistema justo e eu não quero financiar isso. É uma questão de imperativo moral. E o mundo está caminhando para um caminho meio obscuro de nos fazer escravos e taxar, sei lá, taxar até a respiração sua. E eu vejo que isso será o fracasso de muitos países progressistas, muitos países da Europa, se eles continuarem com isso. Como dizia Ayn Rand, que inclusive é autora daquele livro ali, ó, Ayn Rand, que é a Revolta de Atlas, mas não sei se foi nesse livro que ela falou, que você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então é isso. Eu pretendo até fazer mais conteúdos como esses por aqui, sobre questão de elisão fiscal. Lembrando que a elisão fiscal é algo legal, não é evasão fiscal. A elisão fiscal é você evitar o fato gerador para você evitar de pagar o imposto de maneira legal. Pretendo fazer mais conteúdos como esses aqui, além dos conteúdos de finanças, investimentos, questão tributária para brasileiro não residente. Mas isso aqui foi mais um vídeo meio filosófico de devaneio de estratégias, mais como se fosse uma conversa numa mesa de bar, do que na verdade um vídeo informativo com roteiro. Não fiz roteiro, simplesmente falei naturalmente aqui. Espero que tenham gostado desse formato. Aproveita, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal, meu camarada. Isso aqui, ó, meu camarada, tô falando igual comunista. Isso ajuda muito meu canal, isso dá mais engajamento, dá mais views, me motiva a continuar fazendo esse vídeo daqui. Isso aqui é um domingo, meio-dia, eu estou fazendo isso aqui por mim e por vocês, então eu acho que o conhecimento que eu tenho, ele é muito útil para muitas pessoas e eu quero passar isso. Isso aqui é um conhecimento gratuito, que eu não cobro nada por isso para vocês. O mínimo que você pode fazer é se inscrever e deixar o seu like. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, espalhe a palavra, tchau!